Olá, bem-vindos ao canal Costuragem. Meu nome é Bárbara e quero mostrar para vocês como é que se faz o molde e a costura de uma saia como essa, com duas fendas. Então deixe seu like, se inscreva no canal e vamos lá! Eu vou começar minha modelagem com papel dobrado e esquadrando uma linha nessa dobra do papel que vai servir para minha cintura. Estou fazendo o meu molde deitado. A partir dessa linha de cintura, eu vou marcar o comprimento da minha saia. Eu estou fazendo uma mini saia com 40 centímetros, mas você pode fazer ela mais longa. Vou marcar esse comprimento e também vou esquadrar essa medida aí na borda do meu papel. Estica essa linha. E eu vou marcar agora, nessa linha de baixo, que é da minha barra, 1/4 do meu quadril, a medida de 1/4 do meu quadril. E vou marcar naquela medida da linha da cintura também. E eu vou fechar esse retângulo. Vou marcar nessa linha de cima a altura do meu quadril. Então, eu tô marcando aqui 20 centímetros. E vou esquadrar uma linha tracejada para baixo, que é só de referência. Nessa linha, eu vou marcar 1/4 da minha cintura mais 2 centímetros para uma pence e vou usar com uma régua curva desenhando o meu quadril. Vou voltar na dobra do meu papel e vou marcar 1,5 centímetros e vou desenhar com uma régua curva até a lateral da minha cintura. Ela vai sair um pouquinho do centro do meu umbigo. Vou achar a metade dessa minha marcação de cintura, né, dessa minha medida de cintura para posicionar minha pence. Então, eu achei a metade e esquadrei uma linha para baixo, né, no sentido do comprimento. Marquei 10 centímetros do comprimento de pence e 1 centímetro para cada lado. Vou desenhar a minha pence e vou esticar a linha de centro do meio dessa pence até a parte de baixo, até a minha barra. E de baixo para cima da barra, eu vou marcar 7 centímetros, que é onde vai ser a minha fenda. E aí é só recortar, eliminando a curvatura de cima, né, porque eu tenho meu molde arredondadinho e a pence. Então, tá aqui o meu molde aberto, esse é o meio da saia. Eu vou marcar o meu fio de urdume, no sentido aí do comprimento dessa saia. E eu marco que molde é esse e quantas vezes ele vai ser cortado no tecido. Então, esse vai ser o meio da minha frente, eu preciso dele uma única vez. Eu estou com o molde sem margens de costura, tá? Ele tá cru, não tem margem nenhuma, ele tá medida inteira. O que sobrou do meu molde de saia, eu também vou recortar. Então, eu corto a parte reta de baixo, elimino a pence, faço a curvatura de cintura e a curvatura lateral. Também, novamente, eu preciso colocar meu fio de urdume e as minhas marcações. Então, essa é a lateral da frente e eu vou precisar de duas delas. Então, esse conjunto vai ser o conjunto todo da frente. Então, eu vou ter a minha lateral e o meu meio. Então, a lateral vai de um lado, vai do outro. Meu meio aberto, a lateral vai de um lado, depois eu espelho e ela vai do outro. Ó, perceba que quando eu junto as duas, eu tenho ali a abertura da minha pence. Então, a minha pence está escondida nesse recorte. Novamente, lembre-se, está sem margem de costura. Para o traseiro, eu vou fazer o mesmo processo de esquadrar a linha da cintura, esquadrar a linha de comprimento, fechar o retângulo, marcar o meu quadril. Na hora que eu for fazer a marcação da cintura mesmo, eu vou usar 1/4 da minha cintura mais 3 centímetros para pence. E aí sim eu faço a curvatura. Vou descer o mesmo 1,5 centímetro no centro do corpo para deixar ele mais arredondado na minha cintura. Vou achar a metade dessa linha, né, a partir da curvatura da cintura. Vou esquadrar para desenhar a pence das costas, só que a diferença é que a pence das costas ela tem 12 centímetros de comprimento e 1,5 para cada lado. Então, aquela linha eu vou marcar 1,5 para um lado e 1,5 para o outro. E vou fazer o desenho dessa minha pence. Essa eu não preciso descer a linha até embaixo para fazer a parte reta do recorte, ela vai ser só uma pence mesmo. E aí é só recortar. Só que antes de recortar, um truque. Se a gente fechar
a pence simulando que ela está sendo costurada, cuidado só para não amassar muito aí a borda do seu papel, né? Não estragar o seu molde. Fecha ela direitinho até o cantinho. Você pode ajustar essa curvatura e carretilhar. Então, aonde você sentir que tem papel, carretilha aí a curva da cintura. Isso vai fazer com que nesse ponto da pence forme um biquinho. Então, esse biquinho vai ajudar na hora de costurar a não faltar tecido. Daí é só recortar a lateral e a cintura, lembrando de fazer o formato desse biquinho da pence. Não esqueça de dar piques para você identificar a pence e os furos. Vou marcar aí o meu fio de urdume no centro do meu molde e identificar que isso é a parte de trás e eu vou precisar dela uma única vez. Na hora de cortar no tecido, lembre-se de colocar a margem de costura. Nesse molde que eu fiz, tá 100, eu coloquei a margem direto no tecido, tá? Bom, eu tenho meu molde cortado, minhas pences já estão marcadas, então eu tenho os piques em cima e o furo embaixo, eu vou fechar essa pence. Vou fechar ela de um lado e vou fechar ela do outro lado, tá? Então, eu tenho de um lado, vou fazer isso do outro lado. São as pences da parte de trás. Ó, como ela ficou no direito, tá? Bem certinha. Agora, eu vou pegar o meio da minha frente, as minhas peças foram overlocadas as bordas, tá? Então, a gente vai fazer uma costura aberta, então eu não vou costurar e depois overlocar, eu overloquei separadamente. E agora, eu vou juntar na reta a minha lateral da frente com o meio da minha frente. Tô costurando aí com uma margem de 1 centímetro, tá? Então, na hora de colocar a margem de costura no tecido, eu deixei ela com 1 centímetro. Na hora de fechar, ó, eu parei naqueles 7 centímetros lá que eu tinha feito a marcação da abertura da minha pence. Da minha pence não, da minha abertura mesmo da fenda. E agora eu vou rebater essa costura. Eu vou pegar um tecido, colocar para um lado e o outro tecido da costura para o outro e vou rebater. Então, essa saia vai ficar com 2 costurinhas, uma de cada lado, e cada uma delas segura a borda do tecido que faz a abertura da fenda, tá? Então, pelo avesso. A abertura e a costura tá rebatida de um lado e do outro. Isso chama costura aberta. Agora, eu vou pegar o meu traseiro, vou juntar direito com direito e vou fazer uma costura unindo aí a lateral. Então, a lateral tá fechada, eu vou para outra lateral, vou colocar o meu zíper invisível. Então, com a ajuda de um calcador para zíper invisível, eu vou encaixar aí, prender esse meu zíper. Tem que usar sempre um zíper que seja 2 centímetros a mais, pelo menos 2 centímetros a mais que a altura do seu quadril. Assim a saia consegue vestir. Se for menor, ela vai ficar difícil de entrar no corpo, tá? Eu tô usando aí um zíper maior do que o necessário, aí não teria nenhum problema, é só você cortar depois o excesso de zíper. Então, você prende na lateral da frente e prende o outro lado do zíper na lateral das costas. Tá vendo? Ficou preso aqui meu zíper, minhas linhas estão casando e eu tenho uma parte, né, da altura do quadril para baixo que ficou aberta. Deixa eu desvirar aqui para mostrar para vocês. Então, tenho meu zíper, o excesso aqui de zíper que eu vou recortar depois, e aí a parte lateral que ainda está aberta. E eu vou fechar essa parte que ainda não costurei. Então, com a lateral terminada, eu já tô pronta para fazer a bainha, a minha barra. Eu fiz um overlock na ponta e vou dobrar uma única vez aí por 1 centímetro. Mas vocês podem deixar fazer uma barra da medida que vocês quiserem ou uma barra com 2 viras. Isso vai do gosto de vocês. Finalizada a minha barra, eu vou
fazer agora o acabamento da minha cintura. Eu cortei uma faixa de 3 centímetros que vai servir de viés para esse acabamento. A minha é uma flanela que tem elasticidade, então eu cortei ela reta, mas o tecido de vocês, se for tecido plano, corte no viés. E eu vou dobrar essa faixa e costurar na minha cintura pelo lado direito. Então, eu encaixo direitinho ali na ponta do meu zíper e vou costurar em toda a minha cintura. Dou uma conferida se tá tudo da mesma altura, tudo direitinho para finalizar. Finalizei, vou fechar o meu zíper para testar, ver se as alturas estão certas. E como eu cortei minha faixa bem maior do que a minha cintura, eu vou tirar esse excesso. Então é só cortar esse excesso antes de rebater. Agora, pelo avesso, eu vou dobrar esse viés para dentro da peça. Então, ele vai esconder a borda que desfia do tecido, a borda sem acabamento. Então, isso é o acabamento dessa cintura. Então, eu vou rebater esse viés para acabamento. Então, depois de finalizado o acabamento da cintura, na ponta onde está a borda ali do meu zíper, eu vou dar um retrocesso bem na beiradinha para essa borda ficar virada sempre para dentro da peça. Vou fazer isso dos dois lados. E está pronta a sua saia com fenda. Então, se você tem dúvida ou sugestões, deixa aí nos comentários. E até a próxima!